Você sabia que o animal mais rápido em terra firme provavelmente está sendo chamado pelo nome errado há anos, e que isso pode estar atrapalhando até a preservação da espécie? E mais, você tem certeza absoluta de que sabe a diferença entre guepardo e chita? Porque, se eu te disser que muita coisa que você ouviu por aí está incompleta ou simplesmente equivocada, talvez você nunca mais olhe para esse felino do mesmo jeito. Antes de mais nada, vamos direto ao ponto. Existe diferença entre guepardo e chita? Sim e não. Em português, guepardo é o nome mais usado. Em inglês, o nome é cheetah, que acabou virando cheetah em alguns países de língua portuguesa. Ou seja, estamos falando do mesmo animal, Onyx jubatus. Mas aqui começa a confusão interessante. Em muitos lugares, as pessoas acreditam que são animais diferentes, como se um fosse mais rápido, outro mais agressivo, ou até de espécies distintas. Isso gera mito, desinformação e até problemas de comunicação em programas de conservação. Só que o verdadeiro choque não é esse. O mais impressionante é como esse animal, chamemos de guepardo ou chita, se tornou praticamente uma máquina viva de velocidade, com adaptações tão extremas que, se você colocasse em um carro de corrida, algumas delas fariam sentido aerodinamicamente. Mas nem sempre foi assim. Em algum momento da evolução, esse felino precisou fazer uma escolha, ser o mais forte ou ser o mais rápido. E ele apostou tudo na velocidade. Se você ainda está comigo, agora vem a parte em que a gente começa a abrir o corpo do guepardo metaforicamente e entender peça por peça como essa máquina foi montada pela evolução. E, no meio desse caminho, você vai descobrir por que tanta velocidade também tem um preço alto e quase ninguém comenta. Vamos começar pela característica mais famosa, a velocidade absoluta do guepardo. Muita gente já ouviu que ele chega a 110 km/h. Alguns registros falam em algo entre 96 e 120 km/h, dependendo da fonte, do terreno, da saúde do animal e das condições do teste. Mas o ponto principal não é só o quanto ele corre, e sim o como ele chega lá. Enquanto um carro demora alguns segundos para chegar de 0 a 100, o guepardo faz algo equivalente em cerca de 3 segundos. Isso mesmo, uma aceleração parecida com a de um carro esportivo de luxo. Só que com músculos, ossos e pulmões, não pistões e gasolina. É tanta força produzida em tão pouco tempo que, se ele pudesse manter essa aceleração por mais alguns segundos além do normal, provavelmente arrebentaria o próprio corpo. Mas aqui está um detalhe que raramente é dito. O guepardo não é o campeão da resistência. Ele é o campeão do sprint. Sabe aquele amigo que sai disparado no início da corrida e morre no meio? O guepardo é a versão extrema disso na natureza. Ele consegue sustentar a velocidade máxima por pouquíssimos segundos, geralmente entre 20 e 30, raramente chegando a 1 minuto em velocidade alta. Depois disso, entra em colapso temporário de exaustão. Muitas vezes, mesmo tendo capturado a presa, ele precisa de alguns minutos para se recuperar, ofegante, tão sobrecarregado que até corre risco de perder a refeição para outros predadores. Agora pensa comigo, que tipo de corpo precisa ter para conseguir esse nível de aceleração insano, mas não aguentar por muito tempo? É aí que as adaptações físicas começam a ficar ainda mais fascinantes. Se você está aqui até agora, presta atenção, porque esse é o momento em que a gente entende por que o guepardo parece um carro de Fórmula 1 com pelos. O primeiro ponto é o corpo magro e alongado. Ao contrário de leões e leopardos, que têm troncos mais robustos, o guepardo é esguio, com pernas compridas e finas. Isso reduz o peso total do corpo, o que é essencial para a aceleração. Menos peso, mais explosão. O esqueleto dele é quase como uma mola viva. A coluna vertebral é extremamente flexível, permitindo um alongamento absurdo a cada passada. Quando ele está correndo, o corpo parece se esticar e se encolher como uma sanfona. Em uma fase da corrida, as patas dianteiras e traseiras se aproximam, comprimindo a coluna. Em seguida, ele se estica completamente, com as patas dianteiras indo para frente e as traseiras indo para trás, aumentando o comprimento da passada. Isso permite que, em vez de simplesmente dar passinhos rápidos, ele literalmente voe em cada passada, cobrindo vários metros de uma vez. Outro detalhe que pouca gente percebe é o formato da cabeça. O guepardo tem uma cabeça relativamente pequena e aerodinâmica. Isso reduz a resistência do ar enquanto ele corre em alta velocidade. Parece um detalhe bobo, mas quando você está ultrapassando 90 km/h só com o corpo, qualquer pedacinho de aerodinâmica faz diferença. E se a gente descer para as pernas, a coisa fica ainda mais técnica.
As garras do guepardo não são totalmente retráteis como as de outros felinos, elas ficam mais expostas, funcionando quase como cravos de chuteira. Isso aumenta a atração com o solo, o que é crucial para acelerar rapidamente sem escorregar. A sola das patas também tem uma textura rugosa, semelhante à de um pneu com boa aderência, que ajuda ainda mais na estabilidade. Mas aqui vem um detalhe que parece pequeno, porém é muito importante: a cauda. A cauda do guepardo não é só um enfeite de equilíbrio, ela funciona como um leme. Em plena corrida, quando ele precisa mudar de direção atrás da presa, a cauda atua como um contrapeso, ajudando a girar o corpo e mantendo o equilíbrio em curvas extremamente rápidas. Em outras palavras, enquanto um carro depende da direção e do atrito dos pneus para virar, o guepardo literalmente joga a cauda para um lado para conseguir conter o próprio impulso e fazer curvas fechadas sem capotar. Agora, se você está pensando que isso já é demais, calma, porque a gente nem entrou na parte interna desse motor biológico. E é aqui que a diferença entre um felino qualquer e um verdadeiro especialista em sprint fica ainda mais gritante. Por dentro, o guepardo é quase um exagero de engenharia evolutiva. Vamos começar com o coração. O guepardo tem um coração relativamente grande em proporção ao corpo, assim como pulmões e cavidade nasal. Isso significa que, quando ele dispara, a capacidade de puxar oxigênio e bombear sangue aumenta drasticamente. O tórax largo, apesar do corpo magro, acomoda músculos respiratórios poderosos. Durante um sprint, a frequência respiratória pode chegar perto de 150 respirações por minuto, e a frequência cardíaca dispara para níveis altíssimos. Só que isso tem um contra: o aquecimento. Cada corrida intensa gera uma quantidade enorme de calor. O guepardo literalmente começa a ficar quente demais por dentro, e a temperatura corporal pode se aproximar de um limite perigoso. É por isso que ele não corre por muito tempo. O verdadeiro inimigo dele durante a caçada não é só a presa que tenta escapar, mas o próprio risco de superaquecimento. Agora, pensa na musculatura. Os músculos do guepardo são compostos predominantemente por fibras de contração rápida, aquelas especializadas em força e rapidez, mas não em duração. São perfeitas para a explosão, péssimas para maratonas. Enquanto alguns animais desenvolvem um equilíbrio entre fibras rápidas e lentas, o guepardo apostou quase tudo na velocidade. Isso reforça o estilo de caça dele: abordagem furtiva até chegar relativamente perto da presa e depois uma perseguição curtíssima e brutalmente rápida. Se você está prestando atenção, deve estar surgindo uma pergunta na sua cabeça: com tanta especialização em velocidade, o que ele perdeu em troca? Porque na natureza nada vem de graça. E a resposta é surpreendente. Em termos de construção corporal, o guepardo é relativamente frágil. Comparado com leões e leopardos, ele é menos forte fisicamente. Não é o tipo de felino feito para lutas prolongadas. Isso explica um comportamento triste, mas real. Muitas vezes, depois de toda a energia gasta em uma perseguição bem-sucedida, ele pode perder a presa para outros predadores, como leões, hienas ou até grupos de chacais. Ele não tem o mesmo poder de intimidação ou força bruta para enfrentar esses animais. Outro ponto de vulnerabilidade é a mandíbula. A mordida do guepardo não é tão poderosa quanto a de outros grandes felinos. Ele é eficiente no estrangulamento da presa, normalmente mordendo o pescoço para interromper a respiração, mas não é especializado em esmagar ossos. Essa estrutura mais leve de crânio e mandíbula ajuda a reduzir peso da cabeça e torna o corpo mais adequado à corrida, mas diminui a capacidade de lidar com certos tipos de carcaça. E já que estamos falando de curiosidades, chegou a hora de entrar em um detalhe visual que todo mundo reconhece: as manchas e as famosas linhas de lágrima no rosto do guepardo. Essas linhas escuras que descem dos olhos até a região da boca não estão ali por acaso. Elas ajudam a reduzir o brilho do sol, funcionam quase como pintura antirreflexo, permitindo que ele enxergue melhor à distância em dias claros. É como se ele tivesse um óculos de sol embutido no próprio rosto. As manchas do corpo, por sua vez, ajudam na camuflagem em ambientes de savana, com vegetação baixa e manchas de sombra. Enquanto o leopardo tem rosetas, aquelas manchas que parecem círculos abertos, o guepardo tem pintas sólidas, como pequenos pontos pretos distribuídos pelo corpo. Isso ajuda a quebrar o contorno corporal e dificulta a detecção pela presa quando ele está agachado no mato alto, aproximando-se silenciosamente antes da arrancada final. Se você ainda está comigo, agora vem um detalhe que muita gente confunde:
Afinal, se guepardo e chita são o mesmo animal, por que em alguns lugares parece que existem tipos diferentes de chita? Isso tem relação com subespécies e com a distribuição geográfica. Existem diferentes populações de guepardos, distribuídas principalmente pela África e em número muito reduzido pela Ásia. O guepardo asiático, por exemplo, é extremamente raro e criticamente ameaçado de extinção. Sobrevivendo em regiões isoladas do Irã, ele tem algumas diferenças sutis de aparência, como uma pelagem talvez mais clara e algumas variações no padrão de manchas, mas nada que o transforme em uma espécie totalmente diferente. Ainda assim, em alguns lugares as pessoas chegam a achar que chita seria uma espécie exótica asiática, enquanto guepardo seria o africano. Essa distinção é incorreta, mas mostra como a linguagem pode afetar a percepção da biodiversidade. Outro mito comum é achar que o guepardo é mais agressivo por ser o mais rápido. Na verdade, comparado a outros grandes felinos, ele é relativamente tímido e menos perigoso para humanos. Historicamente, em alguns períodos, guepardos foram até usados por nobres como animais de caça, meio como falcões de alta velocidade em forma de felino. Eles eram treinados para perseguir presas em caçadas organizadas. Isso não quer dizer que seja um animal doméstico. Longe disso, mas mostra que o comportamento dele é bem diferente do estereótipo de felino feroz e imprevisível. Agora, uma curiosidade que conecta diretamente com o tema da velocidade: nem todos os guepardos são igualmente rápidos. Idade, condição física, genética e até o tipo de terreno influenciam. Guepardos mais velhos, por exemplo, tendem a perder desempenho. Em superfícies com menos tração, como areia fofa, a velocidade também é menor. Isso faz com que alguns números máximos de velocidade divulgados sejam, na prática, o equivalente ao recorde mundial e não a média do dia a dia. E tem mais. A maneira como medimos a velocidade desses animais pode distorcer a realidade. Alguns estudos antigos usavam métodos menos precisos, enquanto medições mais modernas, com GPS de alta frequência e câmeras de alta velocidade, apontam que muitos guepardos na natureza talvez atinjam com mais frequência algo entre 80 e 100 km/h, em vez dos 120 km/h que se popularizaram por aí. Ainda assim, a fama de animal mais rápido em terra continua merecida, porque nenhum outro mamífero terrestre registrado atinge esse nível de aceleração e velocidade combinadas. Se você está aqui até este ponto, agora vem a parte mais delicada e, ao mesmo tempo, uma das mais chocantes. A velocidade que fez o guepardo famoso também está conectada ao risco de extinção e à fragilidade genética da espécie. Os guepardos passaram por um provável gargalo populacional no passado, um evento em que a população caiu drasticamente. Quando poucas dezenas ou centenas de indivíduos sobrevivem e se reproduzem, a diversidade genética despenca. Isso significa que hoje, muitos guepardos são geneticamente muito parecidos entre si, quase como se fossem primos bem próximos. Em termos biológicos, isso é perigoso. A baixa variabilidade genética aumenta o risco de doenças, de problemas reprodutivos e de incapacidade de adaptação rápida a mudanças ambientais. E isso se conecta à velocidade de uma forma curiosa. Alguns cientistas acreditam que essa especialização extrema para a corrida pode ter sido selecionada em um período em que o ambiente favorecia esse tipo de caçador. Mas a mesma especialização reduz a flexibilidade da espécie para se adaptar a mudanças profundas, como perda de habitat ou competição com outros predadores. Em um mundo mais estável, ser um especialista em velocidade é incrível. Em um mundo em rápida transformação, isso pode ser uma sentença de dificuldade. Outro ponto triste é a taxa de mortalidade de filhotes. Em muitas regiões, a mortalidade de filhotes de guepardo é altíssima, com grande parte não chegando à idade adulta. Isso se deve a vários fatores: predadores, perda de habitat, competição e até problemas de saúde ligados à genética. Imagine investir tanto em um corpo perfeito para correr, mas viver em um cenário cada vez mais cheio de cercas, estradas e fazendas. A paisagem em que o guepardo brilhou por milhares de anos está mudando em uma velocidade que nem ele consegue acompanhar. Agora, para amarrar essa história com a sua percepção do animal, vale uma reflexão. Quantas vezes você viu camisetas, mochilas ou logos com algo chamado cheetah ou cheetah, ou foco total na velocidade, mas quase nunca ouvi falar sobre a vulnerabilidade real desse felino. O marketing adorou o símbolo da rapidez,
mas a conservação ainda luta para fazer as pessoas entenderem que por trás do mito do animal mais rápido do mundo existe uma espécie que corre risco real. E já que chegamos até aqui, vamos recapitular mentalmente as principais diferenças e curiosidades sobre o guepardo, também conhecido como chita. Primeiro, em termos de nomenclatura, é o mesmo animal, só mudam os idiomas e os costumes linguísticos. Em português, guepardo é o termo mais usado. Chita é uma adaptação do cheetah em inglês. Não existe um guepardo lento e uma chita rápida. São o mesmo felino especialista em velocidade. Segundo, em termos de corpo, é um felino magro, com pernas longas, cabeça pequena, coluna superflexível, garras semi-retráteis que funcionam como cravos de pista, sola da pata aderente e cauda que atua como leme. Tudo isso orquestrado para permitir aceleração explosiva, curvas rápidas e grande controle direcional em alta velocidade. Terceiro, nos aspectos internos, coração grande, pulmões volumosos, cavidade nasal ampla e músculos com muitas fibras de contração rápida. Isso garante potência, mas limita a duração da corrida, porque o animal superaquece e se esgota em poucos segundos. Ele é o velocista dos 100 metros rasos da natureza, não o maratonista. Quarto, em termos de comportamento e ecologia, é um caçador diurno, que depende da visão aguçada e da aproximação silenciosa antes da perseguição. Apesar de rápido, é vulnerável a outros grandes predadores, que podem roubar suas presas. Não é um felino conhecido por atacar humanos com frequência, e historicamente chegou a ser usado como animal de caça por nobres, embora hoje isso seja incompatível com as necessidades reais de conservação. Quinto, na questão estética e funcional, manchas redondas e sólidas para a camuflagem, linhas escuras no rosto que ajudam a reduzir o brilho da luz, permitindo melhor visão na savana ensolarada. Um design que é bonito aos olhos humanos, mas ao mesmo tempo extremamente funcional no contexto da sobrevivência. E por fim, em termos de futuro, é uma espécie que corre contra o tempo, perda de habitat, conflitos com atividades humanas, baixa diversidade genética e mortalidade de filhotes são desafios sérios. Entender que guepardo e chita são o mesmo animal não é só um detalhe de vocabulário, é uma forma de consolidar a informação. Evitar confusões e fortalecer a percepção pública de que estamos falando de uma única espécie que precisa de proteção. Se você chegou até aqui, agora vem a parte mais importante. O que você faz com esse conhecimento? Da próxima vez que alguém te perguntar a diferença entre guepardo e chita, você não só vai saber responder, como também pode usar isso para abrir uma conversa sobre a conservação desse animal fascinante. Você pode compartilhar esse vídeo, comentar o que mais te surpreendeu e até pesquisar projetos de conservação de guepardos pelo mundo. A velocidade do guepardo impressiona qualquer um, mas talvez o mais incrível não seja o fato de ele correr a mais de 90 por hora. O mais incrível é perceber que, apesar de tanta eficiência em movimento, ele não consegue fugir dos impactos que nós, humanos, estamos causando no planeta. Se você acha que esse tipo de conteúdo ajuda a enxergar o mundo com outros olhos, deixa seu like, se inscreve e comenta qual curiosidade sobre o guepardo você nunca tinha ouvido antes. Porque, enquanto a gente fala sobre ele, ainda há tempo para que o animal mais rápido do mundo não se torne apenas uma lembrança nos livros de história.